Abramos as nossas Bíblias no Salmo 19. Salmo 19. Talvez seja a sua primeira vez, ou você não está acompanhando a nova série de proclamação ou a nova série de mensagens bíblicas dessa comunidade religiosa. Durante o mês de fevereiro até o mês de março, se Deus permitir, nós teremos a possibilidade de pensar um pouco sobre a Reforma Protestante e como a Reforma Protestante do século XVI pode trazer transformações na nossa maneira de viver e na nossa maneira de pensar. É muito importante compreender que nós fazemos parte de uma comunidade. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, como tantas outras igrejas, elas são consequências de algo que aconteceu no passado, no século XVI, quando Deus promoveu uma mudança total, uma mudança incomum no cenário religioso, fazendo com que os homens pudessem voltar a pensar um pouco sobre a grandeza do Evangelho e o poder do Evangelho. Se hoje nós estamos aqui celebrando a Deus, se temos comunidades abertas no Brasil, na África e em tantos outros países, foi porque Deus levantou homens e mulheres e eles foram canais, instrumentos de Deus para promover a mudança no mundo e na transformação da realidade. Mas é muito importante compreender o que foi esse movimento e que não foi apenas um movimento político, um movimento econômico, um movimento cultural. Ele foi um movimento teológico, um movimento religioso, onde Deus redefiniu a história de um povo na Alemanha e isso trouxe consequências para a nossa vida aqui no Brasil. E o Salmo 19, ele está completamente interligado ao propósito do que nós vamos aprender nessa noite, fazendo uma avaliação dos solas da reforma. Salmo 19. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Primeira expressão do versículo 1 do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. Fecha os teus olhos. Bondoso Deus, obrigado porque mais uma vez nós nos reunimos na tua casa para bendizê-lo, honrá-lo, servi-lo. E quando nós bendizemos o teu nome, nós temos a possibilidade de encontrar com outras pessoas que temem a grandeza do teu poder. E juntos nós podemos experimentar uma visitação do teu Espírito mediante as canções, as orações e principalmente através da exposição da tua palavra. Palavra essa que tem alimentado o coração dos homens e tem transformado sociedades inteiras. E nós estamos aqui, com os nossos corações abertos, com a forte expectativa de que algo novo aconteça dentro de nós quando nós ouvimos a tua palavra e principalmente quando a tua palavra ela é exposta. Obrigado pela vida das minhas irmãs. Mulheres que lutam, que batalham, que sofrem, mas que, acima de tudo, amam o teu nome e amam a tua palavra. Louvado seja o teu nome pelos homens que aqui estão, batalhadores, guerreiros, homens que, iluminados pelo teu poder, podem fazer coisas incomuns numa sociedade que é marcada pelo tédio e pela vaidade.
Obrigado pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças. Obrigado pelos nossos pré-adolescentes, porque eles também podem ouvir a Tua palavra poderosa. Permita-nos compreender um pouco mais sobre a Tua palavra nessa noite e que os nossos corações sejam plenamente transformados pela palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje Deus nos dá a possibilidade de pensar um pouco sobre as Escrituras Sagradas como uma revelação especial dele mesmo. Quando nós falamos um pouco sobre reforma protestante do século XVI, é importante considerar o que aconteceu naquele período e naquele contexto. A reforma protestante, ela foi uma reforma espiritual. Deus levantou homens e mulheres a fim de que essas pessoas pudessem, de alguma maneira, ser instrumentos na transformação de toda a realidade. Na última vez que nós nos encontramos e analisando todo o cenário histórico, nós estávamos falando um pouco sobre a reforma que Deus fez no reinado de Josias, utilizando a vida de Josias como um canal, como aquele que foi trazido por Deus para provocar mudanças no seu tempo. Nós falávamos naquele encontro sobre a verdadeira reforma espiritual. Quando nós falamos então sobre reforma espiritual ou sobre reforma protestante do século XVI, é muito importante compreender que essa reforma que acontece no século XVI era apenas, ou tão simplesmente apenas, uma reforma parecida com tantas outras que Deus produziu na história. Historicamente, quando o povo de Deus se afasta dele, o próprio Deus levanta pessoas para que essas pessoas cumpram o ministério profético, da proclamação da verdade, da libertação dos homens, através de um evangelho que é poderoso. Durante aqueles 2 últimos encontros, nos domingos que nós estávamos juntos, celebrando a Deus e recebendo dele uma palavra poderosa, nós tivemos a possibilidade então de compreender que a reforma protestante do século XVI não foi apenas uma reforma de caráter econômico. Quando você está na universidade, tem contato com a variedade de professores, a maioria deles com uma formação diferente da nossa formação, partem do pressuposto de que a reforma protestante, ou o elemento central na reforma protestante, foi o elemento econômico, ou o elemento político, ou o elemento cultural. Mas nós entendemos que esse movimento foi um movimento teológico, um movimento religioso. Mas nós também não somos tolos ao imaginar que não estavam acontecendo mudanças econômicas, políticas, que novas classes sociais estavam surgindo, como, por exemplo, logo depois nós teremos as revoluções burguesas que vão acontecer. Na verdade, foi um misto de coisas que estavam acontecendo, mas Deus, de maneira muito poderosa, de maneira singular, de maneira libertadora, mostrou para os homens que era necessário recuperar a noção de quem Ele era, da sua palavra, do seu poder e da sua grandeza. Mas quando nós falamos sobre essa reforma, ou sobre aquilo que Deus produziu, é muito importante que nós tenhamos uma análise histórica dessa reforma, compreendendo os aspectos históricos e sociais e principalmente os aspectos teológicos. Se a reforma protestante foi um movimento de Deus, ou um movimento onde Deus utilizou homens e mulheres, como é que nós poderíamos então estudá-la? É óbvio que existem muitas informações. Se nós criássemos, por exemplo, uma série sobre a reforma protestante, duraria talvez os próximos meses para nós compreendermos, por exemplo, o conceito de trabalho, o conceito de verdade, o conceito de estética. Existem vários temas que podem ser abordados, mas eu gostaria de pensar com vocês sobre os temas centrais, sobre 5 pilares fundamentais da reforma protestante, que nós conhecemos como os solas da reforma. Ou seja, a expressão sola, uma expressão latina que significa somente, unicamente. Nós estamos então afirmando que a reforma protestante do século XVI, ela foi marcada ou pode ser analisada a partir desses 5 pilares. 5 verdades que revolucionaram aquele período e aquele contexto e que nós seremos desafiados por Deus a compreender essas verdades e tentar, de alguma maneira, aplicá-las no nosso dia a dia, no modo como nós comemos, bebemos, pensamos, estudamos, criamos arte, criamos uma série de outras coisas. Os solas da reforma são conhecidos dessa seguinte maneira: sola Escritura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solus Christus, somente a Cristo; soli Deo gloria, somente a Deus toda a glória, ou somente a Deus a glória. Se compreendermos o significado dessas 5 expressões latinas, nós teremos a chance de experimentar da parte de Deus mudanças na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar. Parece que essas coisas estão distantes do nosso dia a dia, do modo como nós tratamos as pessoas, ou do modo como nós trabalhamos, mas elas não estão distantes. Deus pode utilizar essas verdades teológicas para transformar a nossa maneira de ser.
Deus pode fazer com que a expressão sola fide, somente a fé, ganhe dentro do nosso coração uma proporção diferente, e essa fé que habita em nós, que é o instrumento pelo qual nós podemos nos apropriar da salvação, ela também tem outras dimensões. A dimensão do carinho, do afago, do consolo, uma fé que nos impulsiona também a provocar uma mudança na sociedade, uma fé que nos impulsiona a orar, a conjugar uma vida de santidade, a experimentar uma invasão de Deus na alma e a experimentar aquilo que Deus quer que façamos, ou seja, amá-lo e amar todas as pessoas que estão junto de todos nós. É certo de que nós teremos a chance de pensar sobre cada estrutura, sobre cada conceito, sobre cada elemento, mas hoje, pela graça de Deus, nós teremos a chance de pensar um pouco sobre essa expressão, sola Escritura, somente a Escritura. Aliás, nós temos estudado um pouco sobre isso ao longo desse tempo que eu estou com vocês. Se há um elemento que nós temos discutido na nossa igreja ou em nossa comunidade, é o fato de que a palavra de Deus é muito importante, de que a voz de Deus é poderosa e ela pode mudar o nosso coração e a nossa maneira de ser. Então, a pergunta central, quando nós falamos sobre sola Escritura ou somente a Escritura, é a seguinte: qual a fonte de autoridade divina? Porque era exatamente essa pergunta que estava, de alguma maneira, incomodando as pessoas naquele período. Qual é a fonte de autoridade? Quando Deus fala conosco, quando Deus quer definir um campo de ação, quando Deus quer definir a nossa conduta, critérios religiosos, critérios teológicos, qual é a fonte de autoridade? As Escrituras Sagradas ou apenas a tradição? Ou apenas a tradição, ou as Escrituras Sagradas precisam da tradição para se tornarem palavra de Deus? O que estava acontecendo naquele período, e naquele contexto, no século XVI, é que a Igreja Católica afirmava de que a Escritura Sagrada era importante, mas ela necessitava do carimbo, ela necessitava da voz da tradição para que aquela palavra se tornasse palavra poderosa, para que aquela palavra pudesse, de alguma maneira, ter um significado real para a vida dos homens. E o que eles afirmaram no passado, os reformadores, diante dessa questão? Afirmamos que a Escritura Sagrada é a revelação especial divina que foi escrita, tornando-se a única fonte de autoridade que tem o poder de constranger a consciência humana. Ela, por si só, ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação e o padrão de todo o comportamento humano. Negamos que qualquer credo, indivíduo ou concílio possam constranger a consciência de um indivíduo, a não ser o Espírito Santo falando de modo singular através do texto sagrado. O que estava acontecendo naquele cenário é de que muitas pessoas, e a tradição dizia, olha, é necessário que a vida de uma pessoa seja plenamente conduzida pelos valores da tradição. A tradição é quem tem o poder de definir quem nós somos. É a tradição que vai testificar a suficiência, ou testificar que a Bíblia é palavra de Deus, ou que as Escrituras Sagradas, elas são importantes. Mas os reformadores chegaram à seguinte conclusão: não é a tradição que testifica acerca da palavra, mas é a palavra que tem o poder para dizer se a tradição é verdadeira ou falsa. É a palavra de Deus que é o elemento mais importante para definir a nossa maneira de pensar. Isso não é fascinante? Às vezes nós estamos, em muitas comunidades cristãs, obedecendo uma variedade de conceitos, de valores, de usos e costumes que não nasceram da palavra, mas que nasceram da interpretação, que nasceram de conceitos de pessoas que não estavam guiadas pela palavra e que não se submeteram ao crivo da palavra. Então, criamos uma variedade de conceitos e de elementos e não somos conduzidos pela verdade que liberta. Mas é interessante compreender aquilo que o Robert Godfrey disse. O conceito teológico, sola Escritura, nos permite compreender que a igreja deve ter um padrão pelo qual julgará todas as alegações contidas na verdade. Ela deve ter um padrão da verdade pela qual possa reformar e purificar a si mesma quando surgem divisões. No entanto, a igreja não pode advogar que ela é o padrão pelo qual todas as coisas devem ser julgadas. Tal raciocínio é errado e autodestrutivo. O argumento da Igreja Católica Romana concreta nisto: devemos crer em Roma, porque Roma diz isso. A visão correta é a seguinte: devemos crer, porque as Escrituras Sagradas afirmam. Eu não sei se você consegue perceber o que está acontecendo nesse exato momento. Nós só podemos caminhar, ou nós só podemos construir uma relação de significado com todas as coisas por conta dos valores da palavra. Nós não estamos desprezando a tradição,
Porque, afinal de contas, é necessário olhar para a variedade de homens de Deus e uma variedade de concílios que foram levantados por Deus, porque essas pessoas foram importantes. Os concílios foram determinantes para nós chegarmos à conclusão daquilo que nós temos. Mas todo concílio, toda confissão de fé, todo credo precisa ter como base, como elemento fundante, a sola Escritura, ou a palavra de Deus. Mas por que esses irmãos chegaram a essa conclusão? Por que essas pessoas chegaram à conclusão de que a Bíblia é importante? A pergunta central: por que os reformadores chegaram a essa conclusão? Parece-me que os reformadores chegaram a essa conclusão por conta de uma verdade que nós aprendemos quando lemos o Salmo 29, mas por conta de uma verdade que aparece nesse texto. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Uma das coisas mais fascinantes quando nós olhamos para a palavra de Deus é compreender que do nada Deus trouxe à existência a todas as coisas. Todas as coisas que os nossos olhos contemplam, os pássaros, as plantas, as poesias, os códigos formativos que nós temos, eles são resultado de um fazer divino. Pela palavra de Deus, Ele traz à existência todas as coisas. Pela palavra de Deus, todas as coisas passam a existir. Tudo estava sob a face do abismo. Tudo estava plenamente sem forma e vazio. Então a palavra de Deus formou todas as coisas, porque onde há a palavra de Deus, há mudanças. Onde a palavra de Deus está presente, acontecem transformações maravilhosas. E esse foi o princípio pelo qual a Reforma Protestante partiu do pressuposto de que a palavra de Deus, ela tem poder. E essa palavra de Deus, que vai se revelar em toda a história, ela tem a capacidade de mudar o coração das pessoas. Ou talvez textos como esse do Salmo 1: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, porque essa lei de alguma maneira produz nele transformações e dá ao seu coração o equilíbrio de viver. Mas existem outros conceitos ainda. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E no Novo Testamento tem uma variedade de textos, mas esse é um dos mais conhecidos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo vai dizer: toda a Escritura, passagra feteopnelsos, toda a Escritura é soprada por Deus. Ou seja, o texto sagrado que temos em mãos é o resultado de uma ação soberana, poderosa de um Deus que, compreendendo a necessidade dos homens, revela-se aos homens e registra essa revelação a fim de que todos nós tenhamos uma palavra poderosa que é útil para ensinar, para repreender e para transformar. São esses textos e uma variedade de outros textos e na conclusão eles chegam. A palavra de Deus, ela é muito importante e, portanto, a nossa vida deve ser guiada por essa palavra que liberta todos os homens, e essa palavra deve invadir também o nosso coração e a nossa maneira de ser e de viver. Existem alguns autores que falam um pouco sobre isso. Talvez você tenha o interesse de comprar livros que discutam sobre o significado da sola Escritura. Por exemplo, você tem A Doutrina da Palavra de Deus, do John Frame. Você tem, por exemplo, Lendo as Escrituras com os Reformadores, do Timothy George. Você também tem Sola Escritura, do Paulo Anglada. 3 livros que você pode ter contato, comprá-los, e eu tenho plena certeza de que você vai aprender coisas extremamente importantes na conjugação da Palavra de Deus e naquilo que ela representa para você. Nós estamos agora no Salmo 19. E a pergunta central é: o que é o Salmo 19? E o que Davi estava tentando dizer quando, iluminado por Deus, inspirado por Deus, ele compôs uma canção, um poema que deveria ser cantado no momento do culto e da celebração. Você encontra a excelência da criação e da palavra de Deus ao mestre de canto, Salmo de Davi. Perceba o que está acontecendo. Davi era um poeta. E como poeta iluminado por Deus, ele chegou à conclusão de que a glória de Deus se manifesta entre os homens. O que é importante compreender no Salmo 19 é a expressão: proclamam a glória de Deus. O salmista,
está tentando de todas as formas dizer que a glória de Deus é proclamada, que a glória de Deus pode ser vista, que a glória de Deus pode ser contemplada em coisas que o próprio Deus fez para que todos os homens tivessem uma convicção da existência do seu poder e da sua grandeza e logo depois, particularmente, para o seu povo. Quando nós olhamos para o Salmo 19, nós temos basicamente essa estrutura. Qual que é a estrutura do texto? Você leu esse Salmo. O Salmo fala sobre a autorrevelação de Deus. Do versículo 1 até o versículo 6, nós temos a revelação geral de Deus ao mundo. Quando Deus diz, ou quando o texto diz, de maneira clara e evidente, de que os céus, o sol, a terra, ou todas as obras da criação proclamam a existência de um ser todo-poderoso. Mas essa comunicação não verbal, ela tem um propósito específico. Não o propósito de falar sobre redenção, sobre salvação, sobre libertação, mas o propósito de dizer que Deus existe, ou que um ser existe, e que por detrás de todas as coisas há uma mente inteligente guiando todas as coisas. Do versículo 1 até o versículo 6, Davi está dizendo que a glória de Deus, ou os atributos invisíveis de Deus, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, como o seu eterno poder, podem ser vistos claramente nas coisas que foram criadas. Todas as coisas que foram criadas evidenciam a inteligência, o poder e a grandeza de Deus. E essa é o que nós chamamos de revelação geral. Ela é geral porque atinge todos os homens, em todos os tempos, em todas as culturas, e não há possibilidade de dizer que não sabemos nada sobre Deus. Do versículo 7 até o versículo 11, nós encontramos a revelação especial de Deus no mundo. Agora Davi falará sobre a palavra de Deus. E você vai olhar, por favor, olhe para o versículo 7. Vai aparecer a expressão lei, logo depois o testemunho. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. Todas essas expressões, elas estão tentando falar sobre uma única coisa, sobre as sagradas letras, sobre a Escritura Sagrada, sobre a lei do Senhor, sobre o mandamento de Deus, sobre a voz poderosa do Senhor, aquela voz poderosa que faz coisas incomuns e sobrenaturais, aquela voz poderosa que agora, para benefício da nossa alma, no processo revelacional, aquela voz poderosa, ou essa história revelacional poderosa, se tornou um livro, foi registrada para que a nossa vida pudesse ser iluminada plenamente por esse Deus Todo-Poderoso. Do versículo 12 até o versículo 14, nós encontramos o impacto da revelação especial de Deus, porque o salmista termina esse salmo com uma oração. Ele termina dizendo, olha, eu tenho consciência do que a palavra de Deus é, e portanto que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, e se eu cometer algum pecado ou algum erro, eu quero experimentar de Deus uma mudança de quem eu sou, mediante a palavra, porque essa palavra ou essa revelação especial traz impacto sobre a nossa vida. O que nós encontramos basicamente nesse texto? Nós encontramos, por exemplo, João Calvino dizendo o seguinte, neste salmo, Davi, com o intuito de encorajar os fiéis a contemplarem a glória de Deus, põe diante deles, em primeiro plano, um espelho da glória divina na textura dos céus e na admirável ordem da sua estrutura, para que a visualizemos. E em segundo plano, ele direciona os nossos pensamentos para a lei, na qual Deus se fez conhecido ao seu povo. No fim deste salmo, o autor conclui com uma oração. Calvino entende que esse salmo, Davi tem esse propósito, falar sobre a criação, falar sobre a palavra de Deus e sobre o impacto dessa palavra no nosso coração. E um dos grandes pregadores que nós temos, Charles Spurgeon, o que ele diz? Davi nos informa que escreveu e entregou o salmo em questão nas mãos do mestre de canto do santuário para o uso dos adoradores reunidos. Na juventude, enquanto cuidava do rebanho de seu pai, o salmista tinha se dedicado ao estudo dos dois grandes livros de Deus, a natureza e as escrituras. Ele se aprofundou no estudo desses dois volumes. O salmo divide-se em três partes. A criação anuncia a glória de Deus. A escritura sagrada proclama a sua graça. E a oração nasce como resposta diante da grandeza de Deus. Não é fascinante? Entender, nós poderíamos não pensar naquele texto que lemos. Vamos trabalhar apenas com a estrutura do texto. O que nós aprendemos com a estrutura do texto? Quando nós temos a glória de Deus, ou quando nós temos a consciência da glória de Deus, ou quando nós somos impactados com a glória de Deus, nós o adoramos e oramos. Nós aprendemos a viver um novo tempo, a nova vida e a experimentar uma visitação dele no nosso coração. Há um autor chamado
Sam Storm, ele tem essa estrutura de cada versículo, do versículo 7 até o versículo 11. Olha só, ele vai dizer que nós encontramos a identidade, a qualidade e a função da Escritura Sagrada. E o exemplo que ele dá é esse: a lei do Senhor é perfeita. Identidade, lei, igual a instrução. Qualidade, perfeita, inteira, sem defeito. E qual é a função, a consequência, o efeito? Restaura a alma, renova, refresca e transforma. Você pode pegar essa estrutura e aplicar em todos os demais versículos. Identidade, qualidade e função. Identidade, qualidade e função. E você verá como a palavra de Deus é importante para o nosso coração, e como ela é importante para a nossa vida, e como nós podemos ser alimentados todos os dias por essa palavra que invade a nossa alma e que nos permite ter significados reais acerca de quem nós somos. Então nós temos as Escrituras Sagradas como uma revelação especial de Deus. Mas há uma outra pergunta. E qual é a pergunta? O que elas produzem no coração humano? Nós não estamos nessa noite aqui tentando de todos os modos encontrar um significado real para a nossa vida diária. Nós amanhã não estaremos dentro de um ônibus lotado ou em um carro enfrentando uma variedade de assuntos difíceis. Amanhã você não terá a possibilidade de encontrar o seu chefe, que talvez não seja uma pessoa tão agradável. Ou amanhã mesmo você terá que enfrentar, por exemplo, um processo judicial por conta de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida ou na sua jornada. Você não terá que enfrentar amanhã o desemprego, porque afinal de contas você não tem trabalhado e você tem lutado todos os dias para encontrar o emprego e você não tem conseguido isso. E a pergunta central é: como é que essa palavra pode nos ajudar a compreender um pouco mais? O que essa palavra produz no nosso coração? O que elas produzem no coração humano? E como é que essa palavra libertadora, ela pode nos ajudar nos nossos afazeres diários? Na escola, na indústria, na feira, na universidade, em nossos casamentos, na relação com os nossos familiares, na consagração da nossa mente e do nosso coração, no modo como nós vivemos com os nossos vizinhos, que às vezes são difíceis, ou nós nos tornamos difíceis por conta de uma espiritualidade moralista, ou por conta de um conservadorismo, ou por conta de um preciosismo que define a nossa teologia e a nossa maneira de viver. O que Davi está dizendo no Salmo 19 é que nós podemos contemplar a glória do Senhor, e contemplamos a glória do Senhor através da criação, e contemplamos a glória do Senhor através da sua própria palavra. Dias atrás, eu tive a possibilidade de ouvir um dos meus professores chamando a atenção em uma comunidade religiosa, porque um grupo de música cantou "Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui". E ele afirmou categoricamente que aquilo não poderia ser cantado porque nós não suportamos a manifestação da glória de Deus. Eu preciso dizer que não concordo com essa convicção teológica. Eu não concordo com essa convicção teológica porque eu posso contemplar a manifestação da glória de Deus do modo como Deus quis que eu a contemplasse, nas obras da criação, naquilo que Ele mesmo fez. E eu posso contemplar a glória de Deus, a grandeza de Deus, a presença de Deus, Deus presente através da própria palavra dEle. Às vezes, os nossos teólogos, que deveriam ser homens conduzidos pela habilidade de compreender a poesia das canções, as estruturas poéticas de um texto, às vezes eles são marcados por preciosismos, por teologismos. E esses teologismos, produzidos por muitos teólogos, que são importantes na história da revelação, eles prejudicam. Primeiro porque eu não teria coragem de chegar numa comunidade e chamar a atenção, mesmo que eu tivesse sido pastor ali, porque eu não fui convidado, eu não fui chamado para simplesmente tentar de alguma maneira impor o ritmo das minhas crenças, ou impor o ritmo daquilo que penso. Eu quero dizer claramente que nós podemos contemplar, da maneira que Deus quis que pudéssemos ter acesso à glória de Deus nas coisas que Ele criou, a glória de Deus na revelação que Ele trouxe para o nosso coração. Hoje nós contemplamos a glória do Senhor hoje aqui. Nós contemplamos a glória de Deus quando nós olhamos para esse mundo e compreendemos que também um dos atributos de Deus, que é a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza, claramente se verificam nas coisas que foram criadas. A sua glória, a sua grandeza claramente se verificam na palavra poderosa que transforma todos os corações. Mas a pergunta é, de maneira clara e evidente, o que elas produzem no coração humano? Em primeiro lugar, as Escrituras Sagradas produzem restauração, porque o texto bíblico diz: a lei do Senhor é perfeita, e sendo perfeita, sendo absolutamente correta, sendo absolutamente uma palavra inteira, ela restaura a alma. A palavra grega nos dá uma ideia, ela faz voltar, converter, mudar.
O que Davi estava dizendo é que a lei de Deus, sendo uma expressão também da sua glória, ela tem a capacidade de mudar a vida humana, de transformar o coração humano, de restaurar a vida de homens que não o conhecem. É óbvio que essa restauração ela tem um significado redentivo, ela tem um significado salvífico. A palavra poderosa tem o poder de restaurar a alma humana. Deus tem o poder de salvar através da proclamação do Evangelho, que é um evangelho libertador. Mas nós que já experimentamos a salvação, nós que já fomos restaurados de maneira redentiva, nós também experimentamos uma restauração espiritual. Porque em determinados momentos da nossa vida, nós estamos cansados, entristecidos, perdemos a esperança, o trabalho consome a nossa energia emocional e existencial, os problemas conseguem roubar a esperança que há dentro do nosso coração. Situações difíceis da nossa família que de alguma maneira nos envergonham, também têm o poder de roubar a nossa força. Nós imaginamos que não somos capazes de vencer, nós imaginamos que não há possibilidade nenhuma de recomeçar, e quando nós ouvimos a palavra poderosa, quando o Evangelho invade a nossa alma, quando o Espírito Santo aplica dentro de nós essa palavra poderosa, Deus restaura a nossa força, Deus restaura as nossas convicções, Deus planta dentro de nós a capacidade de continuar sorrindo, porque afinal de contas, a palavra que nos restaurou de maneira salvífica pelo poder do Espírito, ou na mediação do Espírito, é a mesma palavra que nos restaura emocionalmente, que nos dá a chance de continuar a jornada. Por isso é bom ouvir a palavra, porque ela tem o poder, ou Deus age por intermédio dessa palavra libertadora. Mas em segundo lugar, as Escrituras Sagradas produzem sabedoria. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora Davi está impressionado com aquilo que a palavra, além de restaurar, ela tem a capacidade de produzir uma espécie de conhecimento. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas, por vezes, nos valorizam pelo aquilo que nós conhecemos, pelos títulos acadêmicos, pelo local social onde nós estamos, pelo lugar social da nossa formação. E é interessante compreender que Davi agora, de maneira clara, afirma que Deus, pela sua palavra, produz uma espécie de conhecimento, uma espécie de instrução que nenhum outro homem ou que nenhum outro ser podem produzir. Sabedoria. A habilidade de tomar as decisões que agradam o coração de Deus. Aquela expressão, dar sabedoria aos simples, ou simplices, significa pessoas de mente aberta, ou seja, pessoas que são facilmente conduzidas por falsos ensinos. Pessoas que não conseguem ter maturidade, pessoas que não conseguem ter uma firmeza diante da pressão. Davi está dizendo que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar pessoas que são imaturas, incapazes, em pessoas fortes espiritualmente, intelectualmente, e essas convicções transformam a vida e o coração. Sabe por que nós padecemos às vezes? Porque nos falta esse conhecimento dos céus. Nós estamos repletos de igrejas e não há nenhum problema em você estudar, não há nenhum problema em você ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, dominar 3, 4 línguas. Não há nenhum problema em que você tenha outras formações, que você caminhe pelos diversos campos das ciências exatas, das ciências humanas. Não há nenhum problema com psicologia, com filosofia, com sociologia. Não há nenhum problema com as ciências humanas. O problema está quando nós não acreditamos que Deus manda a sabedoria dos céus para o nosso coração. Aí está o problema. O problema está quando nós perdemos a confiança na suficiência da Bíblia. E nós estamos mais preocupados em saber qual é o último livro, qual é a última pesquisa, qual é a última recomendação, qual é o último livro no mundo dos homens. Essa palavra poderosa, ela dá sabedoria para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos, para lidar com pessoas que são difíceis, para lidar com pessoas que são fáceis. Essa sabedoria que nos faz nos tornar mais próximos de Deus, de compreender o que é errado. Eu identifico as coisas que são erradas, eu identifico os campos, eu identifico as coisas que me fazem ser um instrumento de iniquidade. Eu as abandono. E eu abraço as coisas que me fazem ser um instrumento de justiça. Foi isso que nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical. Que nós nascemos de novo. Recebemos um novo coração. Nós acabamos de cantar essa verdade no texto que estava projetado, na canção Recebi um Novo Coração.
Ou seja, nós aprendemos pela manhã e aprendemos naquela canção de que é possível nos tornar instrumentos de justiça, porque em Cristo nós nos tornamos agora novas criaturas. Mas o pecado pode dominar o nosso coração. E eu preciso ser dominado, eu preciso ser habitado, eu preciso ser invadido, eu preciso ser completamente possuído pelas Escrituras Sagradas, para que a minha vida se torne uma vida plenamente repleta do conhecimento. Como é que anda a sua sabedoria? O seu trato com as pessoas, o seu trato com o seu coração. Como é que você anda tratando você mesmo? Como é que você anda tratando você? Porque essa palavra, ela pode invadir a mente de um menino, de um pré-adolescente. E um menino ou uma menina, ou um pré-adolescente, pode ter uma experiência de conhecimento com essa palavra. E esse evangelho dentro da sua mente, dentro do seu coração, se tornará visível quando você estiver na sala de aula, na escola, jogando futebol, comprando merenda, vivendo com os seus colegas. Pode invadir o coração de um adolescente. E você que está marcado por tantas transformações no corpo, na vida, na mente, transformações que enlouquecem a sua maneira de ser, e às vezes você tem a vontade de ser como os outros são, você tem a vontade de ter a lógica dos outros, você tem a vontade de ser aquilo que não deveria ser. Essa palavra também pode te ajudar a compreender que você tem uma identidade. E você não precisa copiar a identidade de ninguém, porque Deus gosta de você, gosta do seu coração. Você não é Maria vai com as outras. Você é alguém cheia de Deus, habitada por Deus. E quando eu sou cheio de Deus, não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros dizem, o que importa é que o próprio Deus cria no meu coração a convicção de que eu pertenço a Ele. Mesmo que o meu pai não me ame, mesmo que os meus pais não entendam, mesmo que os meus familiares não entendam, mesmo que a minha família seja marcada por grandes problemas, mesmo que o seu pai tenha te abandonado, mesmo que coisas difíceis tenham acontecido com você, essas coisas não vão feri-lo e destruí-lo, porque você é habitado por uma palavra que já te dá sabedoria, e você vai crescendo em conhecimento e estatura desde pequeno. Não importa as coisas que você viveu no passado, não importa o que fizeram com você no passado, o que importa é o que você vai fazer da sua vida a partir do momento que você compreender essa palavra poderosa e essa palavra que liberta os homens. Essa palavra que está completamente interligada em Cristo, no que Ele fez, porque Ele é o centro da palavra, porque nele todas as coisas possuem um significado real e um significado diferente de todas as coisas. As Escrituras Sagradas produzem felicidade, porque o texto continua dizendo o seguinte, apesar de estar restauração ali, mas é felicidade. O texto diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Agora Davi diz que quando nós compreendemos a dimensão dessa palavra que restaura, que dá sabedoria, ele vai afirmar que ela produz alegria no coração. No Antigo Testamento, a palavra coração, ela precisa ser compreendida. Ela é uma maneira de dizer homem por completo. Na psicologia do Antigo Testamento, o coração representa o homem integral, corpo e alma, desejos, pensamentos. Davi está dizendo que a palavra de Deus, que a lei do Senhor, que os mandamentos são tão importantes, que eles criam dentro de nós convicções. E essas convicções, criadas dentro do nosso coração, elas produzem contentamento. Felicidade. Como assim, Emerson? Felicidade porque eu compreendo quem Deus é, quem eu sou, e o que a sua palavra exige de mim. Eu vou experimentando uma espécie de prazer, porque a comunhão com Deus através da palavra vai produzindo em mim aquela sensação de que eu estou caminhando conforme aquilo que Deus quer. Eu vejo algumas orações que me preocupam. Algumas frases que me preocupam. Eu quero andar no centro da vontade de Deus. Não há centro da vontade de Deus. Há a vontade de Deus revelada na sua palavra. O que nós chamamos de vontade preceptiva, vontade revelada, vontade de preceito. Há a vontade oculta, a vontade decretiva, ou a vontade que nós não temos o domínio.
mas não há centro da vontade. A vontade revelada. E a vontade revelada é que nós tenhamos a habilidade de amá-lo. E como é bom quando você está feliz e você entende, poxa vida, eu estou começando a crescer espiritualmente, eu estou começando a experimentar na minha vida as consequências positivas, maravilhosas dessa lei bendita. Você começa a ouvir a palavra que diz que você tem que orar, e você começa a orar. Você ouve a palavra que diz que você tem que construir uma relação com a sua comunidade local, e você começa a congregar, e você vai sentindo uma sensação, uma espécie de felicidade nobre que invade a alma. Creiam, quando nós caminhamos de acordo com os valores da palavra, o Espírito Santo, ele faz jorrar alegria, regozijo, nós vamos sorrir com a alma. Mas as pessoas não vão entender porque você está desempregado, mas você tem um contentamento. Você não tem uma casa muito boa, mas você tem um contentamento. Você está no ônibus lotado, no metrô. Você está vivendo aquele trânsito horrível da sua cidade ou de qualquer outro local. Você está fora do país, você está distante dos seus pais, mas você está completamente interligado com a palavra. E há um contentamento, há um prazer. O prazer de caminhar de acordo com os valores dessa palavra poderosa. Mas existem mais coisas ainda para o nosso coração e para a nossa jornada. As Escrituras Sagradas produzem perspicácia. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Davi afirma, de maneira clara e evidente, que as Escrituras Sagradas, ou que o próprio Deus, através das Escrituras Sagradas, nos fazem ter uma percepção espiritual da realidade. Nos fazem ter a capacidade de compreender o mundo por detrás do mundo. Ilumina os olhos, nova percepção, novo olhar, nova maneira de compreender as coisas que acontecem todos os dias. Às vezes nós temos muito mais um olhar absolutamente materialista da realidade. Nós não compreendemos que estamos envolvidos numa batalha espiritual. Nós sempre temos uma leitura extremamente materialista das coisas. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Vocês ainda lembram disso? Dessa batalha espiritual que nós estamos envolvidos? Então existem coisas que só podem ser resolvidas e que só serão resolvidas no poder da oração, da consagração, da santidade, da piedade. Perspicácia. Capacidade de ler todas as coisas. E muitas pessoas não conseguem ter essa compreensão. Não têm olhar iluminado, olhos abertos, iluminados, porque nós somos purificados pela obra do Cristo, que nos permite compreender a grandeza do Evangelho, aquilo que Deus tem feito conosco todos os dias e aquilo que Deus tem feito conosco em todos os momentos. Meus irmãos, quando nós falamos sobre reforma protestante do século XVI, é muito importante compreender que ela foi um marco na história dos homens. Mas ela não foi diferente das reformas espirituais produzidas pelo próprio Deus no passado. No Antigo Testamento, no Novo Testamento. Todas as reformas espirituais produzidas por Deus teve como marca a sua voz. A voz do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. Mas essa palavra, essa voz poderosa, ela se fez carne. A palavra de Deus se fez carne e veio habitar entre os homens. A palavra de Deus se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra se encarnou, veio caminhar conosco, enviou o seu Espírito depois da sua obra, para que o Espírito nos conduzisse pela palavra. Por isso, a tradição é importante. Ela tem o seu valor, desde que ela nasça, desde que ela esteja submetida ao crivo, à avaliação da palavra poderosa do nosso Senhor. Quem nós somos? Cristãos, transformados, amantes, proclamadores, divulgadores das Escrituras Sagradas. É tempo de lê-las. É tempo de experimentar a transformação que Deus quer fazer dentro de nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.
essa palavra que liberta os homens, ou essa palavra que aquece o coração dos homens, ela nos permite conhecer um pouco a história do nosso Redentor, a história do nosso Salvador. E quando nós estamos reunidos para participarmos da mesa do Senhor, nós fazemos uma avaliação acerca da grandeza dessa palavra. Das Escrituras que desde o passado afirmavam que o Filho de Deus passaria por um momento de sofrimento e dor. As Escrituras sagradas afirmavam que o Messias viria a esse mundo, que o servo sofredor experimentaria a humilhação, o sofrimento, o desprezo, a vergonha. Mas ele fez tudo isso porque no conselho eterno da Trindade foi estabelecido um plano de redenção. E esse plano, estabelecido no conselho eterno da Trindade, foi estendido no tempo e no espaço. E ele veio. E ele, realizando a sua obra, houve um determinado momento com os seus discípulos, que ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Ele também, naquela relação de afeto, de preparação para aquilo que iria acontecer, ele afirma: este é o meu sangue derramado por vós. A Santa Ceia é um daqueles momentos importantes, porque ela nos faz pensar sobre a dimensão da obra redentora, a graça de um Deus que nos dignifica através da obra do Filho. O Pai nos dignifica através da obra do Filho. Nós tivemos a reunião do nosso presbitério e nós tivemos a possibilidade de pensar um pouco sobre uma expressão dita pelo Pai quanto à natureza do Filho. Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus Pai diz para as multidões que o seu Filho é amado e ele tem prazer no seu Filho. E agora, por conta do Filho, por conta da obra do Filho, por conta daquilo que ele fez na cruz, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E essa mesma declaração atinge a nossa vida. O Pedro, a Camila, o Júnior, o Wanderson, a Bruna, o Milton, a Érica, a Tatiana, o Rubinho, o Gustavo, todos nós somos filhos e filhas amados de Deus, em quem Ele tem prazer. É muito bom caminhar com essa convicção na alma. Quando o Ademilson e a Kátia lutam na empresa que eles possuem, eles devem levantar pela manhã dizendo: nós somos filhos amados em quem Deus tem prazer. Adolescentes, meninos, meninas, vocês são filhos e filhas de Deus. Vocês são filhas amadas de Deus e Deus tem prazer em vocês. Meninos, vocês são filhos amados de Deus e Deus tem prazer em vocês. Vocês não necessitam da aprovação do outro ou de ninguém para serem quem Deus diz que vocês são. E uma pessoa que anda assim: nossa, eu sou amado de Deus, ou sou amado por Deus, ela pode não ter absolutamente nada no mundo dos homens, mas ela tem tudo, porque essa é a maior convicção que nós devemos ter. Não me importa o que os outros pensem, não me importa o que está acontecendo, não me importa os erros cometidos, importa saber que eu sou absolutamente, singularmente amado por Deus, sou amada por Deus.
E posso recomeçar a minha vida, posso recomeçar a minha história. E eu posso recomeçar a minha vida e a minha história porque Ele morreu por mim, Ele me resgatou, Ele me deu uma nova vida, Ele me deu uma nova esperança. A morte dEle, a obra vicária dEle, trouxe perdão sobre todos os meus pecados. Todos, em questão de extensão, e todos, também na questão da diversidade da existência deles. É assim que nós nos aproximamos da mesa do Senhor.